neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, e as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Quero, Deus, em tua presença sempre estar, sob o sangue carmesim permanecer, esperar e ver o que o Senhor me diz e viver, escutar teu mandar. Deus de poder, que me salvou na cruz, quero ouvir tua voz me falar, testemunhar tão grande amor que tens, dar valor à minha redenção. Comunhão eu quero ter com Jesus, meu Rei, pois assim serei um vencedor. Pela fé no lar celeste um dia vou morar, livre do pecado e da dor. Se contigo, meu Jesus, eu caminhar, sempre forte minhas lutas vencerei. És um amigo em quem posso confiar e que quer me levar para o céu. Deus de poder, que me salvou na cruz, quero ouvir tua voz me falar, testemunhar tão grande amor que tens, dar valor à minha redenção. Comunhão eu quero ter com Jesus, meu Rei, pois assim serei um vencedor. Pela fé no lar celeste um dia vou morar,
e da dor. Comunhão eu quero ter com Jesus, meu Rei, pois assim serei um vencedor. Pela fé no lar celeste um dia vou morar, livre do pecado e da dor. Nós temos um conselho sábio do próprio Deus através de São Tiago, em sua Epístola Universal, capítulo 1, verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ouvintes, vamos encarar isso aqui bem de perto. Quando Tiago está dizendo tem falta de sabedoria, ele não mandou para a universidade, ele não mandou para as escolas, ele não recomendou as grandes enciclopédias, as grandes revistas, enfim, não recomendou nada de natural. Ele recomendou que deveríamos pedir a Deus. Completamente diferente. É porque se trata de uma sabedoria que não é essa sabedoria intelectual, mental, sabedoria de Deus, a ciência de Deus. Não se adquire em escolas, em seminários, em teologia, não se adquire em universidades, em livros, mas só em Deus. Essa é a grande fonte de sabedoria do alto. Foi isso que caracterizou Salomão como o rei, o homem mais sábio que já teve em um reinado. Porque quando lhe foi proposto pela parte de Deus pedir, ele teve a sabedoria para pedir, sabedoria. Ele sabia que para governar o seu povo com eficiência, com capacidade, ele ia depender da sabedoria de Deus, o que lhe foi dado prontamente da parte de Deus. Então São Tiago está dizendo que Deus dá a todos liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Você pode não saber ler nem escrever, mas você pode alcançar a sabedoria de Deus. Ser sábia. A Bíblia diz, se referindo à mulher, que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a louca, a tola, derruba com as suas próprias mãos. A tola é aquela que não tem a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Não importa o quanto estude, o quanto alcance de intelecto, de coisas terrenas, continua sendo tola. E por isso nós temos aí o quadro que temos do mundo social de hoje. Isso está plenamente relacionado com a igreja, não resta dúvida. E na mensagem de uma libertação total, mensagem pregada pelo profeta desta era, uma grande mensagem, tremenda mensagem, como todas as mensagens dele
cada um a gente tem que dizer o mesmo: uma libertação total. Ele diz que quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, Ele o equipa completamente com tudo que ele tem necessidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, Ele coloca algo nele com que pregar. Se Ele o chama para ser um professor, Ele coloca algo nele com que lecionar. Se Ele o chama para ser um profeta, Ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem. Agora, nós pensamos assim que esses homens que têm liderança da parte de Deus é que precisam deste equipamento, que só pode proceder de Deus. Mas cada pessoa depende de ser equipada para a sua missão aqui na terra. A mulher, o homem, como mãe, como pai, precisa de equipamento. Esse equipamento parte desse princípio, essa sabedoria do alto, que envolve completamente a fé que a pessoa tem. É um fruto natural da fé. Essa sabedoria que se refere São Tiago, ela é um fruto natural da fé perfeita. E mais do que nunca, nós temos necessidade hoje de equipamentos da parte de Deus. O homem, a mulher, equipado por Deus, tem definitivamente uma unção para exercer a sua missão aqui na terra. Agora, pelo lado da salvação, o lado da eleição, da predestinação, do arrebatamento, nós não dependemos definitivamente de nenhuma qualidade própria. A Bíblia mostra isso de uma forma muito clara, afirmando que não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. E São Paulo deixou uma base muito forte nesse sentido, que está entre Jacó e Esaú. Ambos nasceram do mesmo ventre, mas Jacó foi amado ainda no ventre, antes de nascer, enquanto que Esaú foi aborrecido por Deus, antes de fazer qualquer mal ou qualquer bem. É claro que Deus aborreceu e amou pela presciência. Ele conhece todas as coisas, ele sabia e conhecia muito bem a qualidade de espírito que viria estar em Esaú, enquanto que também ele sabia qual a qualidade de espírito que estaria em Jacó. Nós sabemos que se Deus amar somente a nossa carne, somente o nosso ego, e abençoar somente essa parte, a natural, nós estaremos irremediavelmente perdidos. Por que que às vezes o amor de mãe hoje tem jogado filhos e filhas no abismo? É por causa disto. É o amor filial. Só quer amar a sua fisionomia, o seu físico, e se esquece de sua alma, de seu espírito. Agora, bem-aventurado o homem que é amado por Deus, que é tomado por filho, por isso é corrigido. A pessoa que é tomada por filho, Hebreus capítulo 12. Deus não ama somente o seu corpo, a sua carne, a sua parte humana. Por isso que muitos escandalizam com o que acontece, às vezes, com um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Qualquer um está sujeito a morrer, um câncer, uma parada cardíaca, um acidente automobilístico, ou qualquer outra coisa. Mas aquilo não significa que Deus tenha aborrecido aquela alma, tenha aborrecido aquele espírito. Qual que você preferiria? Ser amado por Deus, sua alma ser amada de Deus, seu espírito ou somente seu corpo? Tudo bem,
Ele dá saúde, prosperidade, como está o Evangelho de hoje. Ele dá sol, Ele dá chuva para o joio e para o trigo. Ele abençoa ambos. Mas os filhos de Deus que têm sabedoria, ciência de Deus, não se confortam, não se consolam somente com a bênção natural, a bênção material, que, aliás, é uma forma de juízo que cai sobre a pessoa. Um determinado tipo de prosperidade significa juízo, porque é uma prosperidade que vai separar aquele homem de Deus, vai separar aquela mulher de Deus. Então, veja só a diferença da coisa. Enquanto Jó tinha tudo em sua vida, ele não precisava de pedir nada para ninguém, ele não dependia de julgamento de ninguém, ele tinha uma vida abastada, tudo estava bem com ele, mas de repente o seu corpo foi para a lepra, e ele perdeu tudo o que tinha, tudo, inclusive esposa, filhos, e todos os bens. Os seus amigos o tiveram como um pecador oculto, porque a lepra na Bíblia significa pecado. Até então, ela apontava para isso. Então você preste bem atenção no que você está ouvindo. Parece que é até uma questão de escolha. Jó escolheu aquela situação? Não. Mas ele determinou seu destino em fazer uma grande escolha. Quando sua mulher disse: amaldiçoa este Deus e morra, ele disse para ela: você fala como uma louca, seu lugar deve ser entre as loucas. Quem sou eu para amaldiçoar o meu Deus? E você quer saber de uma coisa? A atitude de Jó estava dizendo: eu não tenho essa lepra como uma maldição, ela não me separará do meu Deus. A parte física, os bens que eu perdi, meus filhos que eu perdi, meus amigos que eu perdi, meu seio social que eu perdi, nada disso me separará do amor de Cristo. Já estou naquele grande desafio do Cântico de Vitória de São Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, a morte? Amigos, quem nos separará do amor de Cristo? Isto porque o seu estado natural, o seu estado físico, não significava para ele tudo. Ficou provado assim. E ele teve a sabedoria, a ciência, para falar o que era reto diante de Deus. Sabedoria do alto, uma doutrina revelada, que Jó sustentou mesmo estando leproso. Mas tinha uma doutrina correta. Te garanto que Jó nunca creu em 3 pessoas distintas. Ele não disse: os meus redentores vivem. E nenhum crente diz: meus redentores, meus salvadores. Como se a primeira pessoa, a suposta primeira pessoa, a suposta terceira pessoa, não fossem salvadoras. Eles não conhecem, não têm a sabedoria, não têm a ciência de Deus, para ver a luz da palavra, Deus através de seus ofícios. Jó disse: sei que o meu Redentor vive.
E que um dia desses, em outras palavras, ele me chamará e eu lhe responderei. Ah, mas quando Deus veio por fim aquele assunto, que coisa tremenda. Eu gosto demais disso. Ele teve que orar pelos seus amigos. Ele, o leproso, é quem ia orar pelos sadios. Porque ele teve a sabedoria do alto, a ciência de Deus, para falar o que era reto acerca de Deus. Isso o equipou e o preparou para um último estado muito melhor do que o primeiro estado. Toda desventura, e por que não dizer todas as desgraças, acidentes, contradições, decepções, não contribuem para outra coisa senão para isto. Para determinarem definitivamente a nossa posição no corpo de Cristo. E isso, sem dúvida alguma, é a sabedoria que o mundo não tem. Agora, São Tiago, voltando lá, diz: te falta essa sabedoria? Vá para as escolas? Vá para o seminário? Não. Peça a Deus. Peça a Deus. Ele vai te dar sabedoria. Sabe de uma coisa? Para sair dessa situação, deste negócio, desta doença, desta opressão, desta depressão. Ele vai te dar sabedoria e paciência, como Tiago está dizendo aqui, para esperar a hora em que tudo mostrará que Deus não amou a sua carne, que um dia tem que se transformar em pó apenas. Ele amou sua alma, ele amou seu espírito, e por isso ele preparou um tabernáculo, um corpo celestial, que será glorificado quando este tabernáculo for desfeito, este corpo for desfeito. Há um outro esperando. Então a forma que este corpo se desvanece, para o profeta desta era, não significa nada. Na sua mensagem, A Estatura do Varão Perfeito, ele mostra isso. Não importa se é no fogo, se é na água, se é de acidente, seja o que for, que esse corpo se acaba, mas a sua alma não pode ser tocada. Esse sim é o principal, é aquilo que de verdade, amor ágape. São poucas mães que amam com amor ágape, pouquíssimas. Elas amam a carne de seus filhos. As pessoas amam a carne, quando se amam a carne uma da outra, mas amar a alma daquela pessoa é diferente. Isso é Deus. Esse é o amor que forma realmente a unidade perfeita. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. No céu distante as nuvens anunciam as maravilhas do Supremo Deus. Quando as estrelas a sorrir diziam, pela janela se verás o céu, o sol radiante em seu fulgor intenso e a palidez das noites de luar são maravilhas do poder imenso que Deus ornou e as quer manifestar. Mas a maior de todas que conheço foi revelada aos homens por Jesus, quando pagou por mim um alto preço em meu lugar, morrendo sobre a cruz. Aves que cantam doce melodias, flores que se abrem nas manhãs de luz, na sucessão das noites e do dia, são maravilhas que o Senhor produz, mas a maior de todas que conheço foi revelada aos homens por Jesus,